Queridos irmãos e irmãs, quero começar a meditação de hoje com a primeira leitura retirada do livro do profeta Isaías. Ele nos diz hoje na primeira leitura: quem de nós deu crédito ao que ouvimos e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? E eu pergunto, ao olhar para a cruz, o que nós vemos? Ao olhar para esta morte, ao olhar para estes sofrimentos, ao escutar a narração da paixão do Senhor hoje, o que nós pensamos? O que você pensa? O que tem pensado ao olhar ao Senhor na cruz? Ao saber que existe alguém que foi ferido e que foi ferido de morte, foi ferido até a morte, ao olhar para os braços abertos de Jesus na cruz, ao olhar para o Senhor crucificado, o que pensas? Qual a importância que eu e você damos para esta morte, visto que nós cremos que esta morte foi por mim, que esta morte foi por você, que este sofrimento todo foi por nós, que todas estas chagas foram por nós? Qual a importância você dá para tudo isso? Qual a importância nós damos para esta morte, para Jesus Cristo na cruz? Talvez tenhamos um pouco de medo de meditar sobre as dores de Cristo. Quando eu rezava para esta reflexão, lembrei de uma amiga que ela não gosta muito da cruz. Ela é católica, ela não gosta muito da cruz. Toda vez que ela olha para a cruz, ela se sente mal. Ela acha que a cruz é muito sofrimento. Ela não gosta de olhar para a cruz, pois é muito doloroso olhar para o Cristo todo ensanguentado, para olhar para o Cristo chagado, saber que alguém está ali crucificado. É muita dor. Eu convido você a entrar neste mistério, a imaginar o Cristo sendo crucificado. Se coloque lá, em todo este caminho que nós meditamos hoje, desde o momento do flagelo, quando o Senhor foi entregue a Pilatos, foi entregue para ser flagelado, o coroaram de espinhos, a subida de Jesus até o Calvário. Se coloque lá, convido você a se imaginar dentro deste mistério, você observando Jesus, do lado de Jesus, como alguém que está ali, observando toda a movimentação, o povo, os judeus, a gritaria, e aquele homem ensanguentado, aquele homem que está ali todo ensanguentado, derramando o seu sangue, por mim, por você. Imagine Cristo sendo dolorosamente açoitado. Existe na igreja uma beata chamada Ana Catarina Emmerich. Esta beata, ela teve a visualização, Deus lhe deu a graça da visão dos mistérios que envolvem a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E numa visualização, uma visão, ela narra para nós como tudo se deu. Então, ela diz o seguinte, são palavras dela a partir de agora: os carrascos que vieram açoitar Jesus vieram ao seu encontro. Esses carrascos eram criminosos comuns das regiões do Egito, que trabalhavam como escravos ou degradados na construção de canais ou edifícios públicos. Escolhiam-se os mais ignóbeis e perversos para os serviços de carrasco. Eram 6 carrascos que se revezavam para bater em Jesus, e o qual o seu único consolo era a coluna na qual ele abraçara, onde os carrascos lhe prenderam as mãos e os pés. O Santo dos Santos estava totalmente estendido sobre a coluna, onde se prendiam os malfeitores. 2 homens furiosos começaram então a açoitá-lo dos pés à cabeça. Os primeiros açoites ou varas que usaram pareciam ser de madeira branca e dura, talvez fossem feixes de tendões secos de bois ou tiras duras de couro. Nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus verdadeiro, o verdadeiro homem, encontra-se e se contorce como um verme sob os açoites dos criminosos. O segundo par de carrasco
caiu então com um novo furor sobre Jesus. Tinham uma outra espécie de açoites, eram como varas de espinheiro, com nós e esporões. Os violentos golpes rasgaram todas as pisaduras do santo corpo de Jesus. Aquele sangue, aquele santo sangue, regou o chão em redor da coluna e respingava no braço dos teus carrascos. Jesus gemia, rezava, torcia e contorcia-se de dor. Os 2 últimos carrascos bateram em Jesus com flagelos novos. Eram curtas correntes ou correias, fixas num cabo, cujas extremidades estavam munidas de ganchos de ferro que arrancavam a cada golpe pedaços da pele e carne das costas. Quem pode descrever o aspecto doloroso deste suplício? Mas a crueldade dos carrascos ainda não estava satisfeita. Desataram Jesus e o amarraram novamente, agora com as costas viradas para a coluna. Como, porém, já estava tão enfraquecido que não podia manter-se de pé, então amarraram-no todo na coluna. Como cães raivosos, caíam-lhe em cima os carrascos com os açoites. O corpo de nosso Senhor formava uma só chaga. Não havia mais naquele corpo lugar são. Ele olhava para os carrascos com os olhos cheios de sangue que suplicavam misericórdia. Mas os carrascos redobravam os golpes furiosos e Jesus gemia cada vez mais fracamente, dizendo: ai. Diz uma santa da igreja, outra santa, Santa Gertrudes, que numa visão que ela teve de Cristo, Cristo lhe fala que ele recebeu 5.466 golpes, 5.466 chagas durante a sua paixão. E eu vos pergunto mais uma vez, como temos olhado para este dia? Como temos olhado para esta paixão, para esta cruz, para este sangue? Muitos olharão para Jesus como um fracassado na cruz, como alguém que fracassou. Muitos olharão para Jesus como já o olhavam, como louco. Muitos olharão para Jesus com desdém. Olharão para Jesus dizendo: ele quis fazer isso porque quis. Ninguém pediu para que ele fizesse isso por mim. E você? Te pergunto a você, como você o olha? Como você olha o Cristo? Nesta cruz que nós somos convidados a adorar hoje está a porta de entrada para o céu. Neste sangue derramado naquela coluna de açoites, neste sangue está a bebida, está a purificação, está a água da vida, está a purificação dos nossos pecados, está o sangue que tira o pecado do mundo. Éramos eu e você que mereceríamos estar ali. Somos eu e você os pecadores, os criminosos. E ele não se importou, não murmurou, não reclamou por nada. E como ovelha muda ao matadouro, decidido pelas nossas vidas, foi até a morte e morte de cruz. Olhe para a cruz como esperança. Olhe para a cruz com ternura. Olhe para a cruz querendo estar por amor e com amor diante do Rei. Como o Rei servo, o Rei que se deu a mim, o Rei que se deu a mim pela minha vida, pelos meus pecados, o Rei que se entregou por mim, o Rei servo que me serviu para a purificação da minha vida, o Rei que me serviu para a retirada dos meus pecados. Como este Rei, eu também quero me dar por Ele, como este Rei, como este Deus se deu a mim, eu também hoje quero me dar por Ele. Repito, nós não somos amantes da dor,
Nós não somos masoquistas, nós não amamos o sofrimento, mas nós sofremos por quem amamos. E Cristo sofreu até o extremo da dor para te libertar de toda escravidão, de toda maldade. Não há mal que não se dobre diante do poder glorioso, diante da enxurrada de graças que somente a cruz do Senhor pode nos dar. Não há mal que perdure diante da cruz. A cruz do Senhor nos liberta dos males. O sangue do Senhor nos purifica. Ame a cruz. Ame a cruz. Ame a cruz. Deus saldou a nossa dívida. Deus nos deu a vida. Deus saldou a nossa dívida e ainda nos deu créditos. Somente um Deus para saldar toda a dívida que nós tínhamos com Ele. Somente um Deus para refazer aquilo que nós perdemos. Somente um Deus para reconstruir a imagem que nós perdemos. Somente um Deus. E Ele o fez com teu sangue. E nós hoje, adorando a cruz, somos selados nessa morte. Você que é batizado, você é batizado nesta cruz. Você é batizado nesta morte. Você não é batizado somente com água. Você é batizado nesta morte, nesta cruz, no sangue do Senhor, na água e no sangue que saem do lado aberto do Senhor. Você é batizado nas feridas do Senhor. Eu e você somos batizados nas dores do Senhor, nos flagelos do Senhor, no sangue do Senhor. O sangue do Senhor que nos cobre e que nos ressuscita para a vida nova. Ame a cruz se quer contemplar a glória do Senhor. Ame a cruz se quer amar o Senhor, o Deus da sua vida. Não ama o Senhor se não ama a cruz. Não ama o Senhor quem tem medo da cruz. E como nós faremos? Neste dia, tudo está velado. As imagens veladas. Olhamos para este relato da paixão do Senhor. Todos em quem Cristo confiava, todos foram embora. Ninguém a seus pés, ninguém ficou. A nossa única esperança diante da cruz, só há uma esperança, só uma que ficou: Maria. Resta-nos neste dia recorrer àquela que ficou, Maria. Ela ficou aos pés da cruz, a Virgem Maria. Aquela que ficou diante da cruz, aquela que nos recebeu quando Cristo nos deu a ela nos recebeu. Maria ficou. Resta-nos recorrer à Virgem Maria, aquela que se entregou, aquela que se entregou na vontade de Deus, aquela que ficou diante do teu filho, que entregou o seu filho, que viu todos os episódios, que viu o seu Cristo, o seu filho, o teu único filho, o teu Deus flagelado. E ela continuou, ela ficou, ela o pegou nos braços. Somente há um único caminho. Diante da cruz hoje, fique com Maria. Fique aos pés da cruz, com aquela que ficou, com aquela que permaneceu, com a Virgem Maria. Peça a ela que te ensine a permanecer fiel. Peça a ela que te ensine a permanecer fiel. Do lado de Maria estava ali também São João, que permaneceu por causa de Maria. Que permaneceu porque estava com Maria. Fique ali com Nossa Senhora. Se ficar com Nossa Senhora, nós não teremos medo da cruz, não teremos medo do sofrimento, teremos coragem de sofrer e passar tudo por nosso Senhor, por amor a nosso Senhor.
Teremos coragem de nos crucificar com Ele. Teremos coragem de dar a nossa vida. Fique com Maria aos pés da cruz. Ela nos ensina este caminho. Ame a cruz do Senhor. Adore a cruz do Senhor. A cruz do Senhor que nos dá toda vida. O sangue do Senhor que nos purifica. Não tenha medo. Não tenha medo da cruz. Não tenha medo da cruz. Vamos pedir esta graça neste dia, adorando a cruz do Senhor, para permanecermos fiéis até o fim.